Bom dia, queridos alunos. Vamos para a nossa aula de hoje? Sim, trabalhar a memória? Pois é, continuaremos trabalhando a nossa memória com a sequência didática, o nivelamento. Eu irei reler esse texto, lembram? Da autora dessa dissertação? Pois é, a autora nota 1000, Maria Fernanda de MMG do Amaral. Eu irei reler esse texto para que vocês tenham a noção de como vocês responderão essas questões juntamente comigo, da primeira até a sétima questão. A sétima, porque eu deixei para vocês fazerem essas questões finais da atividade 2 em casa, da sétima até a 11ª, se eu não me engano, certo? Ou seja, da página 9 até a página 10. Foi isso mesmo? Se eu não me engano, sim. Certo? Eu irei responder pelo menos as primeiras questões para que na próxima aula presencial ou nas próximas aulas presenciais da sequência didática a gente termine, eu possa dar o visto no exercício e finalizar nossa sequência, certo? Acompanhe aí o texto que vocês têm em mãos de casa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. De fato, o acesso à educação pelos indivíduos surdos é assegurado pela Constituição de 1988 e pelo mais recente Estatuto da Pessoa com Deficiência. No Brasil, entretanto, há uma discrepância entre o que é defendido por tais instrumentos jurídicos e a realidade excludente vivida por essa população. Esses indivíduos sofrem diariamente com a escassez de materiais didáticos apoiados, adaptados e com a insuficiente formação de profissionais que, muitas vezes, são incapazes de oferecer uma educação em Libras. Além disso, grande parte dos brasileiros desconhece tais legislações, o que dificulta a inclusão plena dos deficientes auditivos e evidencia uma atuação negligente do Estado. Ademais, de acordo com o pensador Vygotsky, o indivíduo é fortemente influenciado pelo meio em que está inserido, o que ressalta a importância de certos setores da sociedade, a exemplo de famílias e escolas na formação cidadã dos brasileiros. Na verdade, aqui a autora cita especificamente Vygotsky, certo? Uma referência educacional, principalmente em relação ao processo de construção que demanda essa educação em uma pessoa, em uma criança, em um indivíduo, certo? Então, ela contou com essa referência para confirmar que o indivíduo é influenciado pelo meio em que vive. Pois é. Mesmo com essa ampla relevância, diante dessa persistência de atos discriminatórios contra os surdos no âmbito escolar, como a recusa de matrícula, a segregação em turmas especiais e o bullying, fica evidente o desrespeito por parte de tais instituições ao Estatuto da Pessoa com Deficiência,
documento que tipifica como crime qualquer comportamento intolerante contra os portadores de necessidades especiais, incluindo os surdos. Portanto, a fim de garantir a devida formação educacional dos deficientes auditivos, cabe ao poder público, por meio da destinação de mais recursos ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, garantir uma melhor capacitação dos professores e uma maior disponibilização de materiais adaptados, além de promover informes educativos. E uma maior disponibilização de materiais adaptados, estou relendo, gente, além de promover informes educativos mediante as redes sociais. Sobre a existência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acredito que seja isso. Mediante as redes sociais. É isso mesmo? Tão pequena, gente, a letra. E ela escreveu, rasurou e escreveu logo acima. Mediante as redes sociais, sobre a existência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Irei reler, certo? Portanto, o último parágrafo. Portanto, a fim de garantir a devida formação educacional dos deficientes auditivos, cabe ao poder público, por meio da destinação de mais recursos ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, garantir uma melhor capacitação dos professores e uma maior disponibilização de materiais adaptados, além de promover informes educativos mediante as redes sociais sobre a existência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ademais, cabe às escolas garantir, por meio de palestras para os pais de alunos, o devido incentivo de amplos diálogos entre os membros do núcleo familiar, possibilitando a reflexão quanto ao respeito às diferenças no âmbito domiciliar desde a infância. Assim, Maria Fernanda, ela realmente conduziu bem o conteúdo, certo? Está dentro da proposta do texto dissertativo argumentativo. Caso eu fosse uma corretora do Enem, não sei se daria nota 1000 a ela, mas pelo menos uns 950 eu daria, quase 1000, ou uns 980. Mas por conta de algumas repetições de palavras, como amplo, e essas rasuras que já foram, na verdade, feitas no texto definitivo, não são bem rasuras, né? Eu digo rasura porque ela não colocou as palavras ao lado. Como eu sou meio metódica, certo? Só tiraria poucos pontos por conta dessas questões, mas ela foi um primor em relação às ideias e a maneira como ela encaixou não só a questão da coesão e coerência, mas também as referências que ela utilizou, como Vygotsky, certo? E essa vai ser uma tarefa para vocês, que eu vou confirmar com vocês, eu espero que vocês pesquisem quem foi Vygotsky, certo? Pois é, ele está aí em meio à educação e vocês trarão a teoria de Vygotsky conforme o que eu já comentei antes durante a leitura do texto. E além disso, ela utilizou também a questão da Constituição Federal, certo? Ela inclusive diz quando, em 88, que foi quando ficou vigente, dentre outras situações que ela também faz referência, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a questão do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comprovando, em verdade, as ideias que ela já possui. Então, praticamente, ela precisava conduzir bem essas ideias e confirmar essas referências que dá credibilidade ao texto dela.
E é isso que vocês precisam fazer. Pontuar essa credibilidade em meio às referências com bastante cuidado, certo? Quando eu digo referência, gente, precisa estar no domínio público. Domínio público que eu digo devem ser citações que a população reconheça, que esteja inserida no processo de reconhecimento literário. Literário não é bem aquela questão dos estilos literários, mas diante das literaturas, ou seja, das leituras que, de um modo geral, a sociedade faz, no plano da educação, no plano da política, no plano social, da cultura, enfim, sempre temos um suporte diante dessas leituras, certo? Agora vamos responder as questões. Vamos lá. Primeira questão. Na sua opinião, a participante escreveu um texto dissertativo argumentativo, ou seja, uma dissertação escolar com as normas e as exigências da prova? E aí, na sua opinião, ela realmente escreveu um texto dissertativo argumentativo? Justifique. Vamos lá. Vamos para a resposta? Peguem aí o lápis, certo? Quem já está acostumado aí em responder com a caneta, acompanhe a resposta, certo? Posso começar? Já estão prontos? Olhem, copiem as respostas, porque eu irei cobrar na próxima aula. Vamos lá. As normas da prova foram atendidas em relação a escrever um texto dissertativo argumentativo sobre o tema dado, vírgula, na modalidade formal da língua portuguesa, vírgula, defendendo o ponto de vista sobre o tema de modo coeso e coerente e propondo uma intervenção que respeite os direitos humanos, vírgula, não apresentando parte deliberadamente desconectada do texto. Ponto final. Além disso, a autora não copiou trechos dos textos motivadores, certo? E nem ultrapassou as 30 linhas. Então, o texto cabe perfeitamente diante da proposta do que foi pedido no Enem, certo? Então, não houve fuga, nem parcial, nem total, ou seja, ela se enquadrou dentro da norma, certo? Ou melhor, ela enquadrou o texto dela dentro do que foi pedido no Enem em relação à norma padrão. Dúvidas? Nenhuma? Posso seguir? Acredito que sim, não é? Segunda questão. A participante demonstrou ter compreendido o tema proposto. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ou melhor, eu afirmei agora porque a gente sabe que se ela atingiu na primeira questão o propósito de um texto dissertativo argumentativo, é óbvio que ela atingiu a proposta em relação à compreensão do tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Diante disso, houve essa confirmação, essa compreensão da participante? Claro que sim. Por quê? Agora anotem aí. Houve adequada compreensão do tema proposto, vírgula, pois o texto enumera alguns desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. 2 pontos. A discrepância entre instrumentos jurídicos e a realidade excludente, ponto e vírgula. Escassez de materiais didáticos adaptados, ponto e vírgula. Insuficiente formação de profissionais, ponto e vírgula, incapazes de oferecer uma educação em Libras, ponto e vírgula,
Escreva no caderno, porque a resposta é grande, tanto da primeira quanto da segunda. Continuemos. Grande parte dos brasileiros desconhece tais legislações, ponto e vírgula, atuação negligente do Estado, ponto e vírgula, persistência de atos discriminatórios contra os surdos no âmbito escolar, ponto e vírgula, desrespeito e comportamento intolerante contra os portadores de necessidades especiais, vírgula, incluindo os surdos. Ponto final. Tudo isso vai fazer parte da segunda questão, porque nessa segunda questão praticamente cita, diante dos parágrafos de desenvolvimento, cada compreensão, cada análise que foi feita pela candidata, certo? Pela participante. Então, ela foi extraordinária em relação a esses pontos que realmente não é que seja uma problemática, é uma deficiência do sistema educacional, independente de ser aqui em Sergipe ou em qualquer outro estado. Enfim, é Brasil, certo? O fato é que é Brasil. E, infelizmente, na maioria dos estados, principalmente os nordestinos, não temos, nós, que eu digo, os professores, a direção, a equipe diretiva, os coordenadores, não temos esse suporte como deveríamos ter em relação a esses profissionais na questão do estudo de Libras, ou ainda não só em relação à qualificação da gente quanto professores que pode atender, que pode atender também essa clientela, mas também em relação à formação de outros profissionais que possam ser monitores e dar esse suporte a gente que faz parte do corpo docente da escola, certo? Praticamente isso. Então, espero que vocês tenham anotado tudo certinho, certo? Se não, dá uma voltada aí, uma rebobinada. Ó, essa palavra é antiga, viu? É do tempo das fitas cassetes, diga aí. Ai, ai, no tempo que existia isso, hoje não, né? Hoje vocês estão na era digital. Questão 3. Essa redação menciona e ou copia os trechos motivadores? Sim ou não? Não, eu também dei essa indicativa na primeira questão. Ela em nenhum momento faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Pelo contrário, ela foi bem sucinta nos comentários dela, bem objetiva, utilizou comprovações, certo? Indicou também as causas e, infelizmente, os efeitos dessas causas, as consequências, tanto no segundo parágrafo quanto no terceiro parágrafo de desenvolvimento. Ela utilizou esse processo de desenvolvimento no decorrer do texto dela. Causas e efeitos, certo? Causas e consequências. Anotem, no texto 1, não existe cópia de textos motivadores. A participante apropria-se e menciona informações sobre a legislação pertinente. Ponto final. Repetindo, no texto 1, não existe cópia de textos motivadores, A participante apropria-se e menciona informações sobre a legislação pertinente. Ponto final. Certo? Ou seja, ela, como eu disse para vocês, faz referências, não utiliza nenhum trecho dos textos motivadores, pelo contrário, ela faz referências que comprovem de forma satisfatória, mas principalmente essa comprovação ela é eficiente porque ela é verídica,
certo? Ela é plausível diante do contexto socioeducacional que a gente tem. E Vygotsky, para quem for estudar aí licenciatura, praticamente é um currículo que se tem em qualquer universidade que se preze, em qualquer faculdade particular, diante da proposta educacional, certo? Diante da formação do indivíduo, diante da formação do ser, desde lá, 0 idade até 5 anos, 7 anos e assim segue, porque nossa formação não cessa, a não ser quando a gente morre. Fora isso, não. Posso continuar? Anotaram? Espero que sim, hein? Quarta questão. O texto escrito respeita os direitos humanos? Justifique. Gente, quando há esses direitos humanos, professora? Os direitos humanos são aqueles direitos em que há igualdade em relação às escolhas, certo? Aquele lema da fraternidade que existe da França, a Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, é bem isso que se estabelece em relação aos direitos humanos, a igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Então, diante dessa análise, certo? De ter direitos e deveres que são cabíveis a todo cidadão, nesse texto dela, ela respeita esses direitos humanos? Sim ou não? Sim, não é? Ela utilizou o Estatuto praticamente de deficiência. Aqui o Estatuto, deixe-me confirmar. Estatuto da pessoa com deficiência, ela citou. Além disso, citou o IBGE e a Constituição. Então, não tem o que duvidar. Ela respeita, sim, de forma bem taxativa, esses direitos humanos, certo? Agora vamos para a resposta? Pronto, vamos lá. A resposta. Posso começar? O texto respeita os direitos humanos, vírgula, pois não revela preconceito em relação às pessoas com deficiência auditiva, vírgula, assumindo um posicionamento em sua defesa. Ponto final. Essa foi a quarta questão. A quinta faz referência à questão da coesão textual. Em sala, eu indiquei para vocês a diferença entre coesão e coerência. Coesão, gente, está relacionada com os conectivos que nós utilizamos durante o texto. Sejam períodos por coordenação, sejam períodos compostos por subordinação, e diante desses períodos, dessas análises, a gente fará uma ponte entre a primeira oração e a segunda oração, ou ainda entre um parágrafo e o outro parágrafo. Nessa coesão, certo, do texto que vocês acabaram de ler comigo, há várias indicativas, certo? Quais são elas? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela utilizou aqui, segundo, uma preposição, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, só que essa não é uma preposição essencial, ela é acidental. Então, isso faz parte de análise gramatical, categoria gramatical. As 10 classes de palavras. Professora, eu também preciso saber disso? Sim, porque para você fazer concordância verbal e nominal, você vai precisar analisar análise sintática, de que forma está o sujeito, de que forma está o predicado, e nesse caso, como eles se encaixam com a presença da preposição, certo? Então, a gente precisa ter essa noção também no Enem, principalmente no Enem.
Então, esse efeito é perceptível quando ela utiliza esse segundo, indicando que não é uma ideia dela, mas que está inserida em uma pesquisa, não é? Em um órgão de pesquisa renomado aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Primeiro ponto. Desculpe. Segundo ponto. Utiliza também esses brasileiros, indicando que já foi citado antes em relação a essa população brasileira, apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem, quando é que você utiliza esses e estes, que também faz parte da classe de palavras, esses, esta caneta é minha, certo? Aquelas roupas que estão no cabideiro também são minhas. Aquelas que estão atrás de mim, aquelas. Há uma distância de quem se fala. E quando eu digo este com T, há uma proximidade de quem se fala. Mas quando eu digo, certo? Eu coloco essa garrafinha aqui. Essa garrafa rosa também